quero deixar-vos também uma palavra de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Eridon TV. Faz 200 anos que eu não posto coisa nova por aqui, então pronto. Eu acho que eu devo ter perdido um pouco assim de ritmo, mas pronto. Conforme a semana passa eu vou fazer de tudo para postar novos vídeos com outras ideias, com outras propostas. E claro, quem ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês gostam. Hoje vamos falar de uma figura lendária da política portuguesa, José Sócrates. O homem que mostrou a Portugal que dá para ser engenheiro, político, escritor e de vez em quando hóspede do Estado, sem ser no Palácio de Belém. E é porque é mesmo. José Sócrates nasceu em Vilar de Massada, uma terra tão pequena que quando alguém diz vou ao café, pode ser o parlamento, a escola e a farmácia ao mesmo tempo. É mesmo? É mesmo? Ali ele cresceu, cheio de sonhos. Sócrates queria mudar o mundo, ou pelo menos mudar as disciplinas em que ele tinha nota negativa. Depois veio a universidade, a famosa questão da licenciatura. Porque em Portugal, se és engenheiro, tens de construir pontes. Se és político, tens de construir versões diferentes da tua própria biografia. E Sócrates conseguiu a proeza de se licenciar ao domingo, o que prova uma de duas coisas. Ou ele tinha mesmo muito talento, ou a secretaria da universidade tinha horário mais flexível do que a Netflix. Pessoal, deixa eu só fazer uma pausa bem rápida, mas muito bem rápida aqui, porque recentemente eu escrevi um livro, um livro de ficção, e é claro, como eu sou um pouquinho assim esperto, pelo menos eu acho que eu sou esperto, pelo menos eu acho que eu tenho um pouco mais de 83 QI. Estou colocando esse livro que eu escrevi à venda. Trata-se de um livro muito bom, um livro de ficção que eu garanto que vocês vão gostar. O livro em questão está disponível no site clubedeautores.pt. Lá na barra de busca, vocês vão procurar por Henrique, que é o meu livro. Vá lá dar uma conferida. Tem tanto a versão física quanto a versão aí de e-book. Podem escolher da forma e da maneira que quiserem. Vão lá, o link eu vou deixar neste vídeo, que é clubedeautores.pt/Henrique. Dá uma conferida lá. Muito obrigado. Em um belo dia ensolarado, José Sócrates entrou na política. E aí que a história fica boa. Ele tinha um estilo inconfundível. Sempre bem arranjado, cabelo impecável, aquele sorriso de quem dizia, eu sei o que eu faço. Mas os portugueses pensavam, pois? E é isso que nos assusta. Em 2005 chegou o primeiro-ministro. E foi aí que descobrimos o verdadeiro poder de Sócrates. Prometer obras faraônicas sem nunca perguntar o preço. Autoestradas? Fez. TGV? Ficou só na promessa. Novo aeroporto? Tá no desenho até hoje. E até falou em fazer um maglev Lisboa-Porto. Que se calhar, só funcionava na maquete. Se deixassem, ele metia escadas rolantes na Serra da Estrela. Claro que, como todo bom político, tinha sempre aquela frase otimista. Vai correr tudo bem. E correu. Correu tanto que fugiu do orçamento antes de o orçamento perceber. Depois do êxito na educação, o computador Magalhães está agora nos carros da polícia inglesa. A empresa JP Saccoto espera vender cerca de 20 mil unidades até ao final do ano. O pequeno computador revelou-se um êxito. Desde 2008 já foram vendidos cerca de 5 milhões de Magalhães. Agora, uma parte que eu simplesmente adoro. A relação de Sócrates com a tecnologia. Ele foi o homem do plano tecnológico. Por acaso vocês se lembram do Magalhães? Dos computadores Magalhães? Cada criança com um computador. Ah, lindo, não é? Só que metade não ligava. A outra metade ligava, mas não tinha internet. E os professores estavam ali a rezar. Senhor, faz com que essa porcaria pelo menos abra o Word. O Magalhães foi tão famoso que até a Venezuela quis. E quando a Venezuela compra a tua tecnologia, é porque até eles acharam um bocadinho suspeito.
Mas o auge, meus amigos, o auge foi quando a crise chegou. Sócrates dizia: Portugal não precisa de ajuda externa. E alguns meses depois, Portugal precisa urgentemente de ajuda externa. Era como aquele amigo que diz: eu não vou beber essa noite. E 1 hora depois, já transtornado de bebidas alcoólicas, está em cima do balcão a cantar Kim Barreiros. E aí veio a Troika, o país em austeridade e José Sócrates em Paris. Por quê? Claro, se vai passar dificuldades, que seja com um croissant na mão. Mas atenção, em Paris ele não estava a fugir, estava a estudar filosofia, porque nada combina mais com a bancarrota do que ler Platão numa esplanada a 10 euros o café. E como em toda boa saga, veio o capítulo Operação Marquês. O povo ficou dividido. Uns diziam, ele é inocente, outros diziam, ele é culpado. E Sócrates, com aquele ar convincente, conseguia a proeza de deixar toda a gente confusa. Aliás, ele é o único homem em Portugal que consegue falar 3 horas seguidas sem a gente perceber se ele acabou de se inocentar ou de confessar. Mas há que reconhecer, Sócrates é resiliente. Ele levou tanta pancada política, judicial e midiática que, se fosse outro, já tinha virado consultor de coaching no Instagram. Mas não, ele insiste. Lança livros, dá entrevistas e aparece com aquele ar de eu ainda vou voltar. É quase como uma novela da TVI. Quando achamos que acabou, ele lança a 2ª temporada. E você sabe o que é mais irônico nisso tudo? O apelido dele é Sócrates, o filósofo grego famoso por viver na pobreza, simples, sem bens materiais. E o José Sócrates? Vamos dizer que ele preferiu reinterpretar o conceito. Ao fim do dia, José Sócrates é isso, um mistério. Foi primeiro-ministro, engenheiro, escritor, estudante de filosofia, protagonista de uma série judicial e, acima de tudo, uma fonte inesgotável de piadas para gerações de humoristas. Se ele não tivesse entrado na política, ainda assim, tínhamos de inventar um personagem igual, porque Portugal sem Sócrates seria como um Magalhães sem carregador. Não tinha graça nenhuma. Ah, e não se esqueçam, a vida política é como um plano tecnológico. Promete muito, funciona pouco, mas sempre arranca boas risadas. Se nós tivéssemos de cumprir as metas que tinham sido fixadas pelo governo do engenheiro José Sócrates, o país tinha morrido afogado em austeridade. Ao contrário do engenheiro Sócrates, que estava sempre no governo anterior a fazer de conta que tomava medidas e a adiar os problemas, nós queríamos tentar resolver os problemas. O Estado ia tomando conta de tudo, ia apostando e direcionando os recursos para áreas que não eram reprodutivas da economia. Tornou-se muito difícil, a partir de certa altura, pelo impacto externo que nós tivemos de uma crise que foi alastrando a Europa toda. Uma parte das nossas exportações não cresceu tão fortemente como o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia esperavam, e isso significava que o crescimento da economia ia ser menos bom do que aquilo que tinha sido estimado. E se o crescimento da economia era menos bom, também eram as finanças públicas. Mas conseguimos. Obrigado, José Sócrates. Obrigado, meu amigo.